muito bom dia a todos. Hoje temos aqui o prazer de entrevistar o candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, Tiago Matos Gomes, portanto, candidato pelo Volt. O Sr. Tiago Matos Gomes nasceu no dia 25 de abril de 1975, é licenciado em Ciências da Comunicação pela nova FCSH, estagiou na TSF, trabalhou no ICEP e trabalhou também no Diário de Notícias, em que foi jornalista durante 19 anos. Fundou o Volt em 2017. O partido foi oficializado em 2020. Temos o prazer de contar aqui com o candidato. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu começaria por perguntar um bocadinho sobre a sua vida pessoal. De onde é que surgiu este interesse pela política? Onde é que acha que surgiu este gosto pela política? Acho que desde muito novo. Eu acho que foi talvez o clique tenha sido aos 10 anos, quando foi a campanha Mário Soares Freitas do Amaral. A campanha começou em 85, depois as eleições foram em 86. E eu penso que foi um pouco aí, porque toda a sociedade portuguesa estava muito envolvida e muito dividida ao mesmo tempo com essa eleição. E, portanto, acho que foi aí que despertou um pouco o meu interesse pela política. Obviamente, com 10 anos não tinha ainda muita consciência política, mas penso que foi aí. E depois, ao longo do tempo, fui-me interessando, informando, sempre gostei de ver os noticiários, ir acompanhando a política e, portanto, foi um pouco por aí que começou. Certo. Eu também gostava de lhe perguntar como é que nasceu este projeto do Volt, ou seja, como é que o Sr. Tiago Matos Gomes decidiu ingressar neste projeto, ao invés de, se calhar, criar um partido só com dimensão nacional. Sabemos que o Volt tem dimensão em toda a Europa, ou até mesmo ingressar num partido nacional. Porquê é que escolheu o Volt e porquê é que abraçou este projeto europeu? Sim, eu acho que não faz sentido criar um partido novo a partir do momento em que ele se diferencia dos restantes. E, de facto, o Volt diferencia-se dos restantes por esse caráter pan-europeu. Portanto, não é um partido só português, apesar de registrado e oficialmente é só um partido português, é o Volt Portugal, mas está integrado no Volt Europa, que é uma associação, e, portanto, temos o mesmo programa europeu para todos os países que compõem. São já 30 países onde existe o Volt. Em 16 deles já é um partido oficial. E, portanto, é esta marca de diferença, e depois é o único partido que abertamente defende o federalismo europeu. Portanto, essa a grande diferença, e foi isso que me atraiu. Eu já estive em outros movimentos europeístas e federalistas, e achei que o Volt, que fazia sentido existir um partido que defendesse o federalismo europeu. E, portanto, foi a partir daí que depois avancei com a criação do Volt aqui em Portugal. Certo. Passamos agora, se calhar, a falar um bocadinho sobre o Volt a nível nacional e em traços mais gerais. Portanto, sabemos que o Volt foi oficializado agora em 2020, sabemos que é um partido que se assume pan-europeísta, sabemos também que o candidato rejeita uma dicotomia esquerda e direita, diz que o Volt não se enquadra nem num lado nem no outro. Nesse caso, perguntaria então se o candidato acredita que há uma corrente ideológica ou política que define o Volt. Uhum. Sim, basicamente é o federalismo. A nossa ideia é ter um projeto transformista, transformador da sociedade. E esse projeto inclui 3 grandes pilares. Um é o federalismo, o outro é o ambiente e o outro é a economia. E têm de estar integrados. Portanto, temos um projeto a nível político, a nível ambiental e a nível económico, que estão, obviamente, interligados, porque uns dependem dos outros. Portanto, só se consegue mudar o ambiente se houver escala. Portugal sozinho, enquanto país, não consegue, por exemplo, combater as alterações climáticas. Se já for a Europa, já estou a falar de outra dimensão. E em questão da economia também. Todos os países da União Europeia estão interdependentes uns dos outros e não se consegue criar um projeto económico sem conjugar a União Europeia nesta equação. E depois é a questão do federalismo, que é o nível político, que faz com que tudo isto seja possível. Ou seja, só com uma Federação Europeia conseguimos, por um lado, ter políticas ambientais mais consistentes e, por outro lado, ter políticas económicas mais consistentes. Certo. O candidato fala muito no federalismo europeu e na ideia da Europa, uma Europa conjunta. Para os críticos do Volt, parece-me que há um argumento que é pertinente, que é a questão dos desígnios nacionais. Como é que o Volt conseguirá, tendo esse projeto federalista assumidamente, como é que o Volt conseguirá dar resposta aos problemas que ainda são nacionais neste processo de transição? Eventualmente, se um dia nos tornássemos uma federação, visto que ainda não somos, como é que o Volt, neste processo de transição,
como é que o Volt acredita que conseguiria dar resposta aos problemas nacionais e concretamente autárquicos? Sobretudo porque não queremos uma federação centrada ou centralista em Bruxelas. Portanto, a federação que queremos para a União Europeia é uma federação em que os governos, continuará a existir governos em cada um dos Estados e, portanto, haverá matérias que serão da competência dos governos dos Estados e não de um governo, futuro governo europeu. Portanto, não haverá esse problema. Nós não queremos uma federação centralista, digamos assim, não é esse o nosso projeto. E, portanto, os governos vão continuar a ter soberania sobre variedíssimas matérias, porque é o que faz sentido. Certo. Há outra questão que também eu considero que seja importante, que é a questão portanto, e aí passamos a um nível mais autárquico, a questão das coligações. O Volt tem alguma liberdade, alguma autonomia a nível distrital, mas não deixa de causar alguma estupefação ao eleitor comum que o Volt, a título de exemplo, em Oeiras se colie com o Bloco de Esquerda e com o LIVRE no movimento Evoluir Oeiras, e que, por exemplo, em Coimbra se colie com um movimento marcadamente mais à direita, Juntos Somos Coimbra, juntamente com o PSD, com o CDS, com a Aliança e com outros movimentos de direita. Como é que se justifica esta dicotomia e como é que se justifica que o Volt apoie em determinadas zonas geográficas do país movimentos que são considerados antagónicos entre si? Por exemplo, compararmos Oeiras e Coimbra. Como é que se justifica esta fluidez ideológica, se nós quisermos chamar assim? É muito interessante essa pergunta, porque dá para perceber como é que o Volt funciona nesta matéria. Tanto no caso de Coimbra como no caso de Oeiras, o Volt está, desde há muito tempo, em conversas com os movimentos cidadãos. E, portanto, aquilo que acontece é que o Volt, em Coimbra, apoia o movimento de cidadãos Somos Coimbra, que agora é a coligação Juntos Somos Coimbra, e no caso de Oeiras, a mesma coisa. Nós, desde cedo, já há muitos meses, começámos a trabalhar em conjunto com o movimento de cidadãos Evoluir Oeiras. E, portanto, nós apoiamos o projeto do movimento de cidadãos. A partir do momento em que há partidos que se juntam ao projeto, é a opção desses partidos. Calhou, no caso do Evoluir Oeiras, serem partidos mais à esquerda, calhou, no caso do Juntos Somos Coimbra, serem partidos mais à direita. Mas nós não temos esse problema, ou seja, como nós não nos definimos nem como sendo de esquerda, nem como sendo de direita, em casos, inicialmente autárquicas, o projeto autárquico é muito mais importante que o projeto ideológico. Eu não sei se a nível nacional, para umas legislativas, faríamos coligações com alguns partidos que estão numa coligação e com outros partidos que poderão estar na outra. Isso depois será visto quando o caso se colocar. Mas, a nível autárquico, o projeto é autárquico e, portanto, aquilo que para nós tem que ser um projeto progressista e verde. E tanto no caso de Coimbra como no caso de Oeiras é isso que acontece. No caso de Coimbra, nós temos um dos candidatos tem um projeto de defesa das minorias na cidade de Coimbra. Ele próprio é luso-brasileiro, portanto vai fazer o contacto com as comunidades brasileiras na cidade de Coimbra. A nossa candidata, em segundo, numa das freguesias, é uma ativista LGBT e, portanto, nós estamos perfeitamente confortáveis em relação ao apoio, em relação ao movimento Juntos Somos Coimbra, como exatamente estamos muito confortáveis com o apoio à coligação Evoluir Oeiras. Muito bem. Na entrevista que deu à TSF, houve uma máxima que eu acho que marcou a entrevista e que depois foi, se calhar, no fundo, a frase mais mediática que daí proveio, que é a questão da oposição crítica e irresponsável. O Volt, quando há pergunta sobre o Orçamento de Estado e sobre um eventual sentido de voto hipotético, o Volt respondeu que neste momento votaria contra, mas que se pautaria sempre por uma oposição crítica e irresponsável. Que significado tem esta máxima para o Volt e para si concretamente? Porque nós nascemos precisamente por ser contra os populismos, contra os extremismos, contra os nacionalismos, contra os radicalismos. E, portanto, o Volt quer ser um partido responsável, quer ser um partido de charneira no futuro dentro do espectro político português e, portanto, tem que ser responsável, tem que olhar para as questões de acordo com o seu programa, obviamente, mas não fazendo política chamada politiquice, que é muito comum na política portuguesa e não só na política portuguesa. Nós não somos muito originais também nisso. E acontece em todos os países.
É precisamente porque somos contra os populismos e uma forma populista de fazer política que nós queremos fazer uma política responsável, fazer críticas quando temos que fazer críticas e concordar quando as ideias têm a ver com aquilo que nós defendemos. Portanto, não vamos dizer mal só por dizer mal. Acho que isso não é uma política séria. Muito bem. Se calhar agora passaríamos a entrevista para um plano mais autárquico. O Sr. Tiago Matos Gomes é candidato pelo Volt à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. E nesse contexto, se calhar, é importante focar também nessa tónica. Eu começaria, se calhar, por um problema que é comum a muitos eleitores e com que muitos eleitores com certeza se identificariam, que é o problema da dependência do turismo em Lisboa. Neste momento, portanto, a pandemia, no fundo, mostrou e colocou mais claro essa dependência que existe. Como é que o candidato abordaria essa questão e que políticas é que eventualmente levaria a cabo para dinamizar a cidade? Um dos problemas da massificação do turismo, e atenção, o turismo é algo que é bom para a cidade e, portanto, ainda bem que Lisboa é uma cidade que consegue atrair muitos turistas. Agora, não pode cair no exagero de se tornar uma cidade tipo parque de diversões. Começa logo por afastar pessoas do centro da cidade e, portanto, nós todos sabemos que quem vive no centro da cidade, como é o meu caso, o alojamento local cresceu de uma forma exponencial e, portanto, é preciso criar políticas de habitação no centro da cidade. Um dos problemas é que a Câmara, ou pelo menos, ou não disponibiliza, e é a falta de transparência, ou não sabe, o que também é grave, por não fazer um inventário dos imóveis que tem. Sabemos que a Câmara Municipal é o maior senhorio da cidade, mas depois não sabemos ao certo que imóveis tem, onde estão localizados. Portanto, esse inventário não está feito. E, portanto, uma das primeiras coisas que um candidato do Volt, se fosse eleito, faria era exigir à Câmara Municipal que disponibilize os dados de quais são os prédios que tem, quais são os imóveis que tem. Porque pode criar políticas de habitação mais acessíveis se soubermos que imóveis é que a Câmara tem. Neste momento não sabemos. Ou os dados estão muito dispersos por vários locais, ou não existem. E, portanto, há que fazer essa exigência. E depois é a Câmara, ao mesmo tempo, não fazer da cidade um parque de diversões, que é aquilo que acontece, com a ocupação de espaço público, com feiras, feirinhas, por todo lado. O centro da cidade de Lisboa não precisa, neste momento, de dinamização. Precisava, há 10 anos precisava de dinamização, porque o centro estava muito morto, digamos assim. Hoje em dia não. Hoje em dia, se calhar, precisamos de dinamizar outros pontos da cidade que não o centro o Correio do Paço tem sempre palcos e caminhões de tiro e tudo por cima. O Cossio também está sempre utilizado para feiras e feirinhas por todo o lado. E neste momento não é isso que Lisboa precisa. Lisboa precisa de cuidar do seu espaço público no centro e dinamizar outras partes da cidade que não estão a ser dinamizadas e precisam ser dinamizadas. Certo. Há uma questão muito interessante que falou no início da sua resposta anterior sobre a necessidade de tirar gente do centro da cidade. É muito curioso porque... De colocar gente dentro da cidade. Certo, de colocar gente do centro da cidade, mas de uma forma sustentável, digamos assim. Pronto, era nessa questão que eu estava a colocar. Portanto, é interessante, porque numa entrevista ao público disse que queria uma Lisboa mais verde e humanista. E eu sinto que no fundo, esse desenvolvimento sustentável que quis, no fundo, apresentar na última resposta, leva um bocadinho para aí. Como é que o Volt e como é que o candidato vê essa Lisboa verde e humanista? Por um lado, uma grande qualidade de espaço público. Hoje em dia, isso tem a ver com o humanismo. Ou seja, nós temos que ter prazer em andar a pé na cidade. Hoje em dia, ou estão mupis no meio dos passeios, ou estão carros em cima dos passeios, ou estão carrinhas enviesadas. E, portanto, temos que libertar os passeios para dar qualidade ao espaço público. E depois a questão de verde é tentarmos, de alguma forma, ligar e fazer corredores verdes dentro da cidade, porque temos sentido que tem havido quase uma guerra às árvores na cidade de Lisboa, com umas podas que não se entendem, que matam as próprias árvores. E, portanto, tem que haver um grande cuidado com os espaços verdes, que não tem havido. Há vários espaços verdes dentro da cidade que estão degradados.
E depois inauguram-se parques em que só metade do parque é que está pronto, só para ser antes das eleições, porque só estará pronto depois das eleições. E, portanto, este eleitoralismo à volta dos espaços verdes também para nós não faz qualquer sentido. E, portanto, é ter uma política séria em relação aos espaços verdes. É cuidar os que existem, é tentar fazer corredores verdes entre os vários espaços verdes que existem na cidade, torná-la mais aprazível. Isto é trazer qualidade de vida para a cidade. E depois não pensar só no centro da cidade, que é uma coisa que também acontece muito com Fernando Medina. Às vezes o que pensa mal e só pensa no centro, não pensa nos bairros mais periféricos da cidade, que aí não há praticamente espaços verdes, não há nenhum cuidado com o espaço público, há pouco cuidado também com a questão do lixo, que é outro problema em Lisboa. E, portanto, temos que saber conjugar tudo isto. Queremos uma cidade mais humana, porque queremos que as pessoas possam usufruir dela, até não criando grandes distâncias, ou seja, que as pessoas no seu bairro consigam tratar da maior parte dos seus problemas e do seu dia-a-dia. Certo. Nesta questão autárquica, e concretamente em Lisboa, se tivesse que nomear um problema, qual é que acha que é o problema mais premente e mais importante e que devia ser prioritário nesta questão portanto, autárquica? É a qualidade do espaço público, claramente. Até é estranho porque Lisboa é provavelmente a cidade do país com pior qualidade do espaço público. Vamos a outras cidades, sabemos que mais pequenas, mas mesmo o Porto, que é uma cidade maior, tem muito maior cuidado com a qualidade dos passeios, das estradas, dos pavimentos, mesmo dos espaços verdes. E eu acho que esse é um dos grandes problemas. Depois há o problema do estacionamento, o eterno problema do estacionamento, mas a nossa ideia é restringir ao máximo o uso automóvel, sobretudo no centro da cidade, e libertar espaço para as pessoas. Certo, muito bem. Sobre esta questão, eu também tenho uma pergunta que considero muito curiosa, que no fundo vai um bocadinho em relação, portanto, à análise que faz dos seus, no fundo, adversários, diria eu, dos seus, no fundo, dos outros concorrentes que existem à presença da Câmara de Lisboa. Se não pudesse votar em si, em candidato, para que candidato iria o seu voto? Não sei, teria grandes dificuldades, não vou conseguir responder a isso, mas não votaria certamente no atual Presidente da Câmara. Portanto, acho que o Partido Socialista já está há demasiado tempo na Câmara. António Costa era Presidente da Câmara, depois foi Primeiro-Ministro e ficou Fernando Medina, que já foi reeleito. Eu acho que é tempo de haver uma mudança na cidade. Já há demasiados vícios, aliás, como se viu nesta questão mais recente da entrega de dados, e, portanto, a burocracia da Câmara funciona mal. Há uma certa arrogância que é natural, e digo aqui o natural entre aspas, de quem já está há muito tempo no poder, e, portanto, até para o bem da democracia na cidade de Lisboa, eu acho que é tempo de mudar. Muito bem. Eu, se calhar, falaria agora um bocadinho da Europa, visto que é uma temática para mim dentro do Volt e que é uma questão em que o partido coloca realmente a tónica. Se calhar começaria por um tema que considero importante, que é a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Acabará agora no dia 30 de junho. Sente que esta presidência foi uma oportunidade perdida ou sente que Portugal realmente esteve a par das expectativas e que conseguiu levar a cabo uma presidência com a qual o Volt concorda? Sinto que esta presidência foi talvez a mais fraca de todas as presidências que Portugal já teve. Sinto que não saiu daqui nada muito importante, apesar de terem dado espaços de alguma forma importantes, mas não parece que tenha sido uma boa presidência por parte do governo português. Mas acho que fez os mínimos e, portanto, os mínimos olímpicos foram cumpridos. Não envergonhou, tirando aquela questão dos patrocínios que nós contestámos. Portanto, termos eventos da presidência portuguesa depois com patrocínios de marcas parece-nos inadequado. Mas tirando isso, parece-me que cumpriu os mínimos olímpicos. Também as presidências dos países são agora diferentes do que eram no passado. Têm que ser conjugadas com
a presidência anterior e com a seguinte, e, portanto, também não dá aso a ser muito diferenciador. Eu e o Volt somos contra esta rotatividade. Acho que nós consideramos que isto não faz qualquer sentido dar 6 a 6 meses a mudar os governos de vários países a organizar estas presidências. E, portanto, preferimos uma solução mais permanente em vez desta rotatividade. Certo. É muito curioso que falam nessa questão do trio de presidências. Portanto, Portugal fez o seu trio com a Alemanha e com a Eslovénia. Portanto, a Eslovénia irá vir a seguir. A Alemanha foi portanto, a anterior. É muito curioso e eu acho que há uma pergunta que é importante, e visto que incitou algumas críticas a esta presidência, disse que cumpriu os mínimos olímpicos, mas viu-se que não ficou completamente satisfeita, acha que há questões eventualmente a melhorar. Em questões é que o Volt acha que poderia ter sido feito, que as coisas poderiam ter sido feitas de forma diferente? Onde é que o Volt realmente se destacaria da presidência que foi levada a cabo pelo governo? Não sei responder a isso. Agora, sei que nós, como não somos a favor desta rotatividade, achamos que nenhuma presidência, tirando nos Estados que são mais poderosos, isso poderá de alguma forma acontecer, porque tentam coincidir algumas conquistas para as suas presidências. Mas não vejo que esta solução e esta forma da presidência do Conselho da União Europeia seja a melhor, nem para a Europa, nem para os países. Até porque os governos concentram-se demasiado, o que é natural durante estes 6 meses, na sua presidência e não pensam tanto nos problemas internos. E eu acho que os governos nacionais existem para governar o nacional. E, portanto, não parece que faça sentido ter depois os ministros a pensar nas questões europeias. Devia haver ministros europeus a pensar nas questões europeias e não os ministros portugueses, ou gregos, ou italianos, ou franceses, ou alemães a pensar nas questões europeias, porque estão a sair daquilo que é a sua função. Muito bem. Há outra questão que eu também considero importante e vai um bocadinho de encontro àquilo que o Volt defende e portanto, àquilo que o Volt, portanto, concorda. Que é, portanto, na questão da aplicação da bazuca europeia cá em Portugal, o plano de recuperação e resiliência, considera que isto é um plano bem desenhado, bem executado? Executado ainda não podemos fazer grandes considerações, mas se é um plano bem desenhado, ou o Volt teria uma ideia diferente para aquilo que seria um plano de recuperação e resiliência adequado? Sim, poderíamos sempre ter um maior cuidado com as questões do ambiente e do digital. Eu sei que no digital há essa preocupação, daquilo que li, mas à partida daquilo que está feito e daquilo que foi proposto, não parece que seja... sinto que não poderia ter sido muito diferente e, portanto, aí por aí não faço uma crítica ao Governo. Certo, muito bem. Há outra questão, portanto, que eu também acho que é uma questão muito importante, porque, no fundo, bate de frente com aquilo que é o projeto federalista europeu do Volt, que é a questão do euroceticismo. Portanto, sabemos que o euroceticismo é um fenómeno, diria eu, crescente na Europa, que cada vez mais tantos eleitores revêem-se em partidos que abertamente são contra a Europa, e mesmo aqueles que não são contra a Europa dizem-se contra este modelo europeu atual. No fundo, como é que o Volt vê esta questão do euroceticismo e que desafios é que encontra nesta questão para levar a cabo a sua ideia de projeto europeu federal? Sim, é verdade. Existem muitos partidos eurocéticos e esses partidos, em algum dos países da União Europeia, estão a crescer, portanto, isso é uma preocupação. Mas o próprio Volt não concorda com este modelo da União Europeia, portanto, não é só um problema dos partidos eurocéticos. Nós queremos uma Europa mais democrática e, às vezes, o federalismo é visto quase como uma expressão que pode assustar algumas pessoas, porque Portugal vai deixar de existir, não é nada disso. Aquilo que nós queremos e o federalismo que nós pretendemos, no fundo, não é muito mais do que democratizar as instituições europeias e torná-las, serem os cidadãos a escolher os seus representantes nas instituições europeias e não serem os governos, ou seja, passar de uma Europa intergovernamental, que é o que temos hoje em dia, para uma Europa dos cidadãos e mais democrática, que é para nós a Europa Federal. Certo, muito bem.
Portanto, agora se calhar passaríamos para outro tema, que também é premente, e faríamos uma ligação, portanto, entre a Europa e a pandemia. Portanto, eu começaria por perguntar, se calhar, se o candidato acredita que o combate à pandemia devia ter sido mais descentralizado, ou se acredita que este modelo mais centralizado, como existe cá em Portugal, que dá algumas liberdades e algumas autonomias às regiões, mas que, no fundo, é pautado por um plano nacional, se acredita que esse combate devia ter sido mais descentralizado ou não? Eu acho que devia ter havido uma maior coordenação europeia. Acho que isto teria sido bom para todos, incluindo para nós. Gostávamos de ter fechado fronteiras. O problema começou muito em Itália, foi onde esteve mais grave o ano passado. E se tivesse havido uma coordenação europeia logo desde o início, portanto, desde o início da pandemia, desde fevereiro, março do ano passado, provavelmente teríamos conseguido combater o problema de outra forma. Mas nós também já beneficiámos dessa coordenação europeia depois em relação às vacinas. Portugal sozinho, se não estivesse na União Europeia, provavelmente teria dificuldades em comprar vacinas e de uma forma tão rápida como aconteceram, e a distribuição depois, apesar dos problemas iniciais que também houve, não é? Mas depois conseguimos receber as vacinas a tempo e as coisas neste momento estão a correr bem. Nós não temos o poder que tem o Reino Unido. O Reino Unido, apesar de não estar na União Europeia, conseguiu avançar rapidamente no combate à pandemia e na vacinação. Portugal não teria tido, infelizmente, essa oportunidade. E, portanto, nós também beneficiámos dessa coordenação. Portanto, acreditamos que uma maior coordenação europeia na questão da saúde poderá beneficiar todos os Estados. Depois, obviamente, cada Estado tem liberdade para agir e está a acontecer. Agora, nós, com a questão da organização da vacinação, é Portugal que está a organizar muito bem. Portanto, não vale a pena depois haver uma organização da distribuição de vacinas, sim, mas depois na aplicação, cada Estado depois gere como entende. Eu acho que é assim que deve ser. Certo. É muito interessante que fale nessa questão da vacinação, porque para alguns eleitores e para o público em geral, considera-se que a Europa deveria ter sido mais decisiva e deveria ter agido de forma mais célere e de forma mais capaz. Muitos destes eleitores defendem exemplos como, por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido, mas também defendem exemplos como, por exemplo, Israel ou até a Sérvia. E dizem que mesmo um país como a Sérvia, que tem um poder de compra comparável a Portugal, o sucesso na vacinação tem sido muito mais célere e o processo de vacinação está hoje numa fase totalmente diferente. O candidato falou que Portugal, com certeza, sem a Europa, não conseguiria progredir de forma competente nas vacinas como está a fazer agora. Não considera que esta questão da distribuição e da compra de vacinas, principalmente, na Europa tenha sido um fracasso, como muitos eleitores apontam? Sinto que houve problemas iniciais e com culpa para a Comissão Europeia, até pelos contratos que fez, não cautelou, se calhar, alguns aspectos de ter acautelado, e, portanto, sim, a coisa correu mal no início. Mas parece-me que neste momento as coisas estão estabilizadas e, entretanto, toda a distribuição está a ser feita sem atrasos, e, portanto, neste momento as coisas entraram nos eixos, e ainda assim, apesar dos problemas iniciais, a União Europeia, neste momento, comparativamente com o global do mundo, está numa posição razoável, digamos assim. Muito bem. Sobre a União Europeia, no fundo, se calhar, acabava também com no fundo, um argumento, ou se quisermos, no fundo, uma declaração daqueles que se dizem mais eurocéticos, ou que são mais eurocontidos, como alguns se dizem, que não são bem eurocéticos, mas também não defendem um projeto federal. Muitas vezes é apontada a excessiva burocratização da Europa e acha-se que a Europa, como um organismo excessivamente burocrático, não tem capacidade para dar resposta célere e decisiva, como agora se viu, ou como noutros temas se poderá ver, não tem capacidade para dar uma resposta célere e eficaz. Como é que o candidato do Volt rebate estas acusações e se considera que não neste rebatendo, concordo. Concordo, acho que a Europa é demasiado a União Europeia, as instituições europeias. Nós dizemos a Europa, pois são coisas diferentes. As instituições europeias são demasiado burocráticas. Isso é uma realidade e, portanto, há que combater isso. Às vezes o Volt é visto como o partido que apoia a União Europeia. Nós queremos uma União Europeia, mas não queremos esta União Europeia. Queremos uma União Europeia mais democrática, como eu disse há pouco. E, portanto, queremos uma reforma
séria e profunda das instituições europeias, acabando com algumas que já não fazem sentido, criando outras ou reformulando outras, porque precisamente para acabar com essa divisão de competências e com esse excesso de burocracia que existe nas instituições europeias. Certo. Para acabar neste tema portanto, da União Europeia e da questão da Europa, como é que o Volt vê um projeto como os Estados Unidos da América? É uma coisa que tende a transpor cá para Portugal. Eu tive a oportunidade de consultar o programa eleitoral do Volt e vejo que o Volt propõe coisas como um Senado e parece-me que é um sistema muito baseado, ou pelo menos em parte baseado no sistema norte-americano. O Volt apoia este tipo de sistema, um sistema federalizado, mas que dê grande autonomia às regiões. Como é que o Volt Sim. funciona? Aquilo que nós defendemos, os Estados Unidos são os Estados Unidos e têm as suas características. Todas as federações têm um Senado, porque faz sentido para equilibrar aquilo que são a proporcionalidade dos deputados, ou tendencialmente proporcionais nos Estados do Parlamento Europeu, e, portanto, se tivéssemos só o Parlamento Europeu, ficaríamos reféns dos grandes países da União Europeia. O Senado é para equilibrar precisamente esse poder. E, portanto, cada Estado depois terá direito, na nossa perspectiva, e de acordo com o nosso projeto, cada Estado terá direito a dois senadores, precisamente para equilibrar a correlação de forças entre os Estados que têm mais população e os que têm menor população. E, portanto, aquilo que nós defendemos é isso. Agora, eu pelo menos não defendo os Estados Unidos da Europa com o modelo americano. Há outras federações que funcionam bem e que têm muita autonomia. É o caso da Índia, que tem mais línguas oficiais até que a União Europeia. Tem culturas, se calhar, com diferenças maiores até com as culturas dentro da União Europeia e funciona como um Estado federal. Não, a ideia não é uniformizar a União Europeia, nem os Estados da União Europeia, nem começarmos todos a falar a mesma língua. Não, é manter as características de cada um dos Estados. A riqueza da Europa está na sua diversidade, seja ela linguística, na sua diversidade cultural, até na sua diversidade política e de formas de estar. E, portanto, essa é a grande riqueza da Europa. E, portanto, não queremos perder isso, queremos manter isso. Cada Estado deve manter a sua autonomia em muitas matérias. Agora, há outras que faz sentido que tenhamos um governo único, seja nas Forças Armadas, seja na administração interna, na segurança, nos negócios estrangeiros. Essas áreas, em algumas áreas da saúde, quando são casos deste tipo de pandemia, mas não queremos uniformizar o ensino em todo. A Alemanha, que já é em si uma federação, tem sistemas de ensino diferentes conforme os Estados. Portanto, os currículos não são exatamente os mesmos num Estado ou no outro. E isso eu acho que é positivo, que se tivermos sistemas de ensino diferentes entre os vários Estados, há uma maior diversidade e formas diferentes até de ver a sociedade. E eu acho isso super importante. Muito bem. Se calhar eu encerraria com duas questões de caráter mais pessoal. A primeira é se o candidato, pessoalmente, tem alguma referência política que concorde e que se reveja e que diga, que olhe para essa pessoa como um exemplo, no fundo. Tenho vários, todos aqueles, Schuman, todos os pais da União Europeia são referências para mim, pela questão que foram pioneiros nessa ideia de uma Europa unida e que parecia, no final da Segunda Guerra, parecia uma total utopia de tentar unificar a Europa. E passados estas décadas temos uma Europa sem guerra e, portanto, andamos séculos e séculos em guerra uns com os outros e finalmente, após a Segunda Guerra Mundial e depois da concretização da Comunidade Económica Europeia, depois da União Europeia, conseguimos viver em paz uns com os outros e interdependentes. Isso é muito importante. A partir do momento em que estamos interdependentes uns dos outros, mais dificilmente entraremos em guerra com os nossos vizinhos. E, portanto, as minhas referências vêm muito daí. E depois há sempre Olof Palme, uma referência, Churchill é uma referência. Portanto, os grandes estadistas europeus
em geral, são referências, seja da área da social-democracia, seja da área da democracia cristã europeias, que foram estas duas áreas políticas que construíram esta Europa. Bem. E então eu acabaria com a pergunta que será comum a todas as outras entrevistas, que é a questão se há algum livro que o tenha marcado e, no fundo, que o tenha marcado como pessoa. Sim. Se há algum livro nesse. Vários. Pode. São vários, mas há um que me marcou, que foi o Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. O primeiro livro do José Saramago que eu li, nem foi este, foi o Cerco de Lisboa. E li-o com 16 anos. Ainda o Saramago não era nada não era prémio Nobel. Apesar de ter 16 anos, foi fácil para mim entrar na linguagem do Saramago. Para algumas pessoas não é assim tão simples, por causa das questões da pontuação, por exemplo. Mas foi um livro que eu gostei tanto. Eu não conhecia o José Saramago, tinha 16 anos, e até achei que era um livro sobre história, sobre como é que tinha sido o Cerco de Lisboa. Mas não, era um romance, obviamente, à volta desse momento histórico. E depois comecei a ler vários livros de Saramago, que quase tornou quase um vício. E este é um dos meus preferidos do José Saramago. Bem, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado por nos ter concedido este tempo. Obrigado, eu.